E olha agora esse caso, que tem chamado a atenção de muita gente. Um adolescente foi flagrado com uma machadinha em uma escola estadual lá em Ubá. E ele confessou, gente, que planejava um massacre. Eu vou conversar ao vivo com a Letícia Neri, que tem mais informações sobre esse caso. Letícia, bom dia para você. E já é um bom dia com aquele sentimento dividido, né? A gente deseja um bom dia, mas sabe que a preocupação é nossa e de toda a sociedade por conta de uma situação tão grave quanto essa. Bom dia para você, Boia, bom dia para todo mundo que acompanha a gente de casa, pela TV ou pelas nossas redes sociais. Realmente um bom dia, né, já com preocupação, como você disse, porque é uma situação muito séria que aconteceu lá em Ubá e a gente vai trazer algumas informações sobre esse caso. De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia Militar, algumas denúncias anônimas chegaram à direção dessa escola estadual onde esse adolescente estudava. Então, a direção da escola, quando teve acesso a essas denúncias, quando recebeu essas informações, foi até esse adolescente e, ao abrir a mochila desse adolescente, os diretores, né, os responsáveis ali pela escola, eles encontraram essa machadinha e um martelo também, além de um caderno, esse martelo que a gente vê aí nas imagens que estão aí na tela para o pessoal conseguir acompanhar de casa. Além disso, a direção também encontrou um caderno. Nesse caderno, segundo a Polícia Militar, haviam alguns desenhos que trariam ali o modus operandi desse adolescente. E ali também, dentro da mochila dele, havia um bilhete com o escrito, nesse bilhete havia escrito: "Vou fazer um massacre com um machado e um martelo". De acordo com a Polícia Militar, o alvo desse adolescente seria a diretora dessa escola. Esse adolescente, segundo a Polícia Militar, ele confessou que ele tinha a intenção de fazer um massacre, de utilizar esses materiais que estavam na mochila dele para fazer um massacre, que ele tinha a intenção de fazer esse ataque, principalmente à diretora, e ele informou que ele pesquisou na internet, no celular da avó, para ter ideias de como executar essas ações. Ele disse que o motivo dele, Boia, era a infelicidade dele com a escola, com a família e com a vida. Ele, como eu disse, né, ele informou que ele fez uma pesquisa ali para ter as ideias e também informou que ele se inspirou no atentado que aconteceu em Aracruz, no estado do Espírito Santo, no dia 25 de novembro. Esse adolescente, ele também afirmou à Polícia Militar que foi acionada, assim como também foi acionado o Conselho Tutelar. Ele afirmou que estava arrependido e disse que aceitava e que gostaria de ter ajuda de especialistas. Boia, como a gente começou a nossa conversa, né, dizendo aí, essa é uma situação muito grave, principalmente por conta dessa última afirmação que a gente traz. É um adolescente de 14 anos que afirma que gostaria da ajuda de especialistas. Ele afirma que a motivação dele para toda essa ação seria a infelicidade dele com a escola, com a família, com a vida, e ele afirma que gostaria da ajuda de especialistas. Então, por isso, nós conversamos com uma psicopedagoga para entender melhor um pouquinho essa situação. Vamos ver o que ela disse. Geralmente, quando um adolescente chega a planejar e executar um crime, fica claro que houve uma motivação real, sentida, ou imaginária, também sentida. E houve uma preparação. Geralmente, há uma mudança no comportamento durante esse período. O adolescente fica mais introspectivo, se isola dos seus grupos de iguais, tem manifestações de intolerância, maior agressividade, que precisam ser observadas. Tudo no comportamento de uma criança e de um adolescente merece a nossa atenção e a nossa observação. Quando eu falo em observação, eu estou colocando aqui essa capacidade de refletir sobre aquilo que eu vejo e tentar entender o porquê que aquele determinado comportamento está se manifestando ali. Todos os pais cuidam do ambiente, da vida escolar dos filhos, dos amigos, mas essa mesma atenção tem que ser dada a essa outra realidade, a essa vida virtual que faz parte hoje do mundo real dos nossos filhos. Então, é necessário que o pai controle o acesso desse filho à internet,
conheça quais são os grupos dos quais ele faz parte, quais são as preferências, os seus influenciadores, os filmes que mais o atraem, porque ele está sendo sugestionado por essa rede de influência. Todo adolescente carece de defesas mentais. Eles não sabem distinguir o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim. Eles precisam, muitas vezes, dessa orientação. E só podemos dar se nós estivermos atentos, acompanhando essa realidade em toda a sua expressão. Tá certo, com certeza, né? Essa atenção, essa observação e o diálogo são fundamentais para essa percepção prévia, né, Letícia? Sobre esse caso, a escola desse estudante, ela chegou a se pronunciar, falar algo sobre esse ocorrido? Se posicionou sim, boy, olha só, a diretora da escola, ela fez uma publicação nas redes sociais da escola. A escola tem um perfil nas redes sociais, é essa publicação que a gente está vendo aí na tela, uma nota de esclarecimento que foi feita pela diretora da escola e publicada nas redes sociais no perfil da escola. Nessa publicação, a diretora, ela agradece as denúncias e diz que a escola continua atenta a qualquer sinal de violência que fira a dignidade dos alunos. Esse posicionamento, como eu disse, foi publicado pela diretora da escola, mas a Secretaria de Estado de Educação se posicionou também oficialmente sobre esse caso. Em nota, a Secretaria ela informou que logo que a escola tomou conhecimento, acionou ali os órgãos responsáveis, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, para que as medidas necessárias fossem tomadas, que esse adolescente ele foi levado à delegacia, como deve ser feito, né, é de praxe que isso aconteça. Então, a Secretaria de Estado de Educação informou que acionou a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, para que esse adolescente fosse levado à delegacia. A Secretaria também informou que agora o caso deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar da Secretaria, com apoio do Núcleo de Acolhimento Educacional da Secretaria de Estado de Educação. Boia. Tá certo, Letícia. Em relação à polícia, esse caso vai ser investigado, vai ter algum desdobramento? Nós também procuramos a Polícia Civil, como esse adolescente foi levado à delegacia, nós procuramos a Polícia Civil para saber como vai ser o desdobramento dessa situação, se esse caso vai ser investigado ou não. E a Polícia Civil nos informou que esse adolescente ele teve a apreensão ratificada na delegacia, mas esse é um caso que ele segue em sigilo por se tratar de um adolescente, um menor de 18 anos. Então, nós não temos acesso aos dados desse inquérito até o momento, mas a gente continua acompanhando essa situação aí de perto para ver o desenrolar dessa história, né, e ver quais vão ser os próximos passos a serem dados nesse caso. Tá certo, Letícia. Obrigado pelas informações.